Exatamente isso. Melhor do que o Messi, melhor do que o Maradona ou melhor do que Messi e Maradona juntos? Na verdade é o seguinte, se for colocar dentro da área, eu fui bem melhor que os dois. Pode ser E junto, o Messi estava nesse patamar que está hoje? Não, o Messi agora, estou falando hoje. Continua melhor que ele. Mesma coisa, mesmo pensamento. Dentro da área eu fui melhor que eles, sim. E bem longe, não é pouco não. Todo respeito e humildade. Ô Romário, eu vou fazer uma pergunta para você aqui que eu nem sei como formular essa pergunta para você. Tinha segredo a maneira como você esperava a bola dentro da área? Porque você foi chamado de o rei, o artilheiro, o rei dentro da área. Ali era você que mandava. Que tipo de treino você fazia? Na verdade, aí Qual era a entra, diferença? Aí que entra aquilo que eu falei no começo sobre não gostar de treinar e não treinar. É muito longe, né? Eu, na maioria das vezes, principalmente nos últimos 10 anos da minha carreira, por exemplo, que eu passei a fazer até mais gol, segundo a estatística, a minha média acima de 30 anos foi até maior do que quando eu era mais novo. Então, é porque principalmente eu passei a treinar mais posicionamento dentro da área e eu tinha... O meu tamanho já era uma coisa negativa em relação, principalmente às bolas meia altura ou alta, né? Então, assim, eu tinha que ter um posicionamento onde que eu tinha que chegar, no mínimo, igual aos zagueiros, mas, em princípio, era bem melhor chegar na frente. Então, assim, eu treinava muito essas mexidas dentro da área, posicionamento dentro da área. Então, esse meu posicionamento e eu meio que antecipava algumas jogadas, conhecendo bastante os meus parceiros, principalmente depois de jogar 3, 4 jogos, eu treinava algumas vezes com eles, onde que eles gostavam de jogar bola, às vezes nem cruzavam, às vezes chutavam, mas eu estava ali, passando por ali, e a bola muitas vezes me encontrava naquele lugar. Então, assim, o meu posicionamento, a minha forma de treinar, me ajudou muito a fazer a maioria desses gols que eu fazia. Vai nascer um novo Romário quando? Daqui a pouco? Pode ser daqui a pouco. Vamos segurar essa resposta do Romário e eu só quero traduzir a forma como eu entendi o que o Romário acabou de explicar aqui. Eu falei, não sei nem como formular a pergunta, mas eu entendi mais ou menos assim. O Romário driblava o zagueiro antes da bola chegar. Era por aí. Né? Antes da bola chegar, ele já tinha driblado o zagueiro para se posicionar. Algumas coisas, né? É isso. Então é isso aí. Aquela jogada de corpo na partida contra o Uruguai. Lembra disso? Eu lembro, claro. O goleiro sabe que ele vai fazer, mas não... Né, a coisa de na verdade, eu ia pro lado direito dele. E aí, em cima da hora, eu falei, não, vou sair por aqui, que do lado direito ele vai conseguir me pegar. Quando ele imaginou a bola, você já estava comemorando. Exatamente. Qual foi a pergunta que você fez para ele? Para depois vai nascer um novo Romário. Eu vou responder, tá? Para mim não, mas deixa ele responder, porque ele é Romário, né? O Romário vai responder, então, a pergunta do Quesada aí, se vai nascer um novo Romário daqui a pouco, depois do intervalo. Continue com a gente, é o Boa Noite Fox, Zinho, recebendo hoje o Romário. O Quesada, antes do intervalo, deixou uma pergunta para ele, mas você me permite só fazer uma colocação para o Romário? Por favor, você é o nosso capitão, como disse. Não, capitão, não. Capitão. Não. General. Não. Ele faz gol, você é o capitão, o Zinho administra tudo. Se o Tostão saía de campo, você acha que eu vou fazer o quê? Você é o treinador e eu faço capitão para ele. Pronto. Então tá bom, então vamos lá. Já que a gente está vindo aqui dessa chamada do jogo do Palmeiras na quarta-feira contra o Peñarol, em 99 o Palmeiras ganhou a Libertadores da América. E aí ganhou a vaga, né, Zinho? Para a disputa do Mundial. Você teve proposta para jogar aquele Mundial pelo Palmeiras. Pelo menos cogitou-se isso, houve uma grande especulação. Isso aconteceu de fato, Romário? Se eu não me engano... Quem era o treinador? Era o Filipão. Filipão. Eu acho que era o Paixão, que era o... Preparador Paulo físico. Paixão. Paulo Paixão. Foi até do próprio Paulo Paixão que eu cheguei a falar com ele por telefone. Houve essa possibilidade. Mas assim, em relação ao futebol paulista, o time que eu tive mais próximo de ir foi o Corinthians. Na época que estava lá o Paulo Angione, o Ademar Braga, aquele iraniano estava lá, o Kia, né? Eu acho que o André Sanches estava começando ali no Corinthians. Eu não sei te 2005, dizer, 2004. Eu não sei exatamente o ano, mas isso aí chegou bem próximo. Como também na época que eu fui pro PSV, o Quimelo
era supervisor, vamos dizer, algum diretor do São Paulo na época, chegou a fazer um contato comigo, depois eu acabei tendo a honra de trabalhar com o Quimelo no Flamengo. Mas assim, desses três, mais quase saiu realmente foi o Corinthians. Para jogar no Corinthians. E teria sido uma honra. A pergunta que você fez para o Romário, repete então, por favor, vamos lá. Eu acho que não, tá? Mas assim, você acha que vai surgir um dia um novo Romário? É difícil assim, surgir um novo Romário, como surgir outros jogadores, outros nomes. Cada dia nascem jogadores diferentes, com estilo diferente. Eu acredito que da forma que eu joguei, de como eu fazia os meus gols e da forma que eu me colocava em campo, é bem difícil realmente. Não estou dizendo que eu era o melhor, que não vai nascer melhor. A gente diz isso mas era por você. diferente. Mas a gente pode falar isso. Mas era diferente. Como seria você nessa seleção do Tite? Que é uma seleção muito bem montada, não é? Tá, a seleção está muito bem montada, uma seleção que hoje, eu acredito que o brasileiro voltou a sentir o gostinho de ver de novo a seleção brasileira jogar. Eu nesse time aí, junto com o Neymar principalmente, e com essa molecada correndo, eu ia fazer gol pra cacete. Você não acha, Romário, que assim, tá até com carência de atacante, de um centroavante? Você vê que até o Diego Souza está sendo convocado nessa função. Nós não temos hoje aquele atacante de ficar lá na área para fazer o gol. Eu acho, Zinho, que, não sei se eu estou falando besteira, você pode até me corrigir, até mesmo o estilo dessa seleção jogar, não cairia bem um jogador lá fixo. Até porque não tem. Não tem. Eu não sei se tivesse, esse jogaria teria vaga. Porque o time hoje está jogando tão certinho. Esse garoto que foi para a Inglaterra, Jesus, né? Gabriel Jesus. Esse é um jogador que eu tenho bastante esperança e acredito que vai continuar dando muita alegria aí pra gente. É isso que o Zinho falou, é verdade. E o que o Romário está falando, o Romário tem essa característica, né? Porque o Tite não quer aquele cara fixo, né? É aquele cara que... Sim, mas se eu tivesse, ele ia querer. Essa é aquela referência. Claro, mas assim, isso nada impede do Romário sair da área. É isso que o Tite Eu te entendo o que você fala. Assim, aquele jogador fixo lá na frente, aquele centroavante grandão, mais pesado. O Romário já era aquele atacante que era o senhor da área, mas o Romário vinha, saía, buscava, né? Tinha habilidade, tinha técnica de sair de dentro da área. O Tite não joga muito com esse centroavante lá fixo. Né? Mas eu acho que até tem a carência desse jogador também com essas características, que é o homem de área, mas que sai para jogar, sai para dialogar com os meias, né? Agora, é claro que tudo tem a ver com dom, né, Zinho, Romário e Prieto, tem a ver com dom. Mas será que a gente não está trabalhando mal a base dos clubes? Para não conseguir enxergar? Na verdade, o que se refere à base do nosso futebol é podre, não tem mais isso. Se a gente tem carência de grandes jogadores aí de determinadas posições, é exatamente por esse teu motivo aí, que não tem mais a base do futebol. São pouquíssimos clubes aí que você consegue identificar que realmente trabalham muito bem com a base. Aqui no Rio, por exemplo, talvez eu fale Fluminense, mas eu não vejo outro. Tem lá o Atlético Paranaense, enfim, se trabalha muito mal a base e os jogadores são muito robotizados. Os jogadores, quando chegam a um determinado momento na sua carreira, eles ficam muito dependentes do que os seus treinadores ou os seus diretores mandam eles fazerem. Então, é ruim, é triste para o futebol. Tá. Voltar um pouco mais... Só para continuar, desculpa te interromper, a gente tem uma CBF, que é a confederação maior, o símbolo maior do nosso futebol, que, no que se refere à base do futebol, não faz nada para melhorar, para ajudar, tanto na base do futebol como no futebol feminino. A CBF, na minha opinião, poderia começar a tomar algumas outras atitudes essas dignas, e esses caras pararem de roubar e de se meter em corrupção, como Marco Polo Deonero, esses outros, Ricardo Teixeira e Marinhos da vida, e alguns que lá estão também, e começar a ter uma visão diferente do que a CBF realmente pode
fazer em relação a ajudar o futebol brasileiro. Começando, por exemplo, na base do futebol do Brasil. E, infelizmente, eles não olham assim. Voltamos mais uma vez, né, para a seleção brasileira. E nós tivemos um jogo emblemático de Copa do Mundo aqui no Brasil, que foi em Belo Horizonte, a goleada que o Brasil tomou para a seleção da Alemanha. Qual é a sua visão disso, Romário? Como é que você viu esse jogo? Você conseguiu se imaginar dentro de campo? O que você teria feito? O que você teria falado? O que você pode contar para a gente hoje? Na verdade, eu não conseguia me imaginar dentro de campo com a camisa de seleção tomando de 7. Primeiramente, começo por aí. Nunca na história eu passaria por esse vexame. Até porque o meu time na época não permitia isso. Todas as seleções que eu disputei. A seleção brasileira era uma seleção que era inexperiente, não tinha, na minha opinião, alguns jogadores, no mínimo um jogador, que fazia diferença, que chamava a responsabilidade para ele. Não é só dentro de campo, na parte técnica. Eu estou falando no geral, diferente que tinha em 94. Não só eu, tecnicamente, como um cara que chamava a responsabilidade, assim como o Bebeto também no que se refere a fazer os gols, mas tinha lá o Dunga, tinha o Zinho, tinha o Ricardo Rocha, que nem jogou a Copa do Mundo toda, e o próprio Jorginho, Tafarel, Branco, são jogadores que chamavam a responsabilidade, tinha o carisma, tinha essa disposição. E no jogo em si, acredito que também teve a competência toda da Alemanha, era capaz de fazer o que fez, mas o Brasil teve ali um tempo de uns 10 minutos, 15 minutos, que deu um branco, que eu tenho certeza que também nunca mais na história do futebol acontecerá esse resultado. Mas é claro que isso é responsabilidade do treinador e dos jogadores que jogaram lá, com certeza. Eu falei para você no intervalo aqui, o Marcelinho Carioca não para de mandar mensagens aqui. Estou de olho aqui. Jogamos junto no Valência. Valência, né? Ele citou alguma coisa, não deu tempo de eu ler tudo aqui, a respeito de treino, você, o Zubizarreta, de bater falta, que ele batia muito. É uma história que ele teve lá, é que o Zub já queria ir embora, e eu pedi para ele ficar, para a gente continuar treinando, e eu falei para ele que ele ia bater 3 faltas, ia escolher alguém para bater 3 faltas e eu ia ficar no gol. E depois eu ia escolher alguém para bater as faltas, que em princípio ele achava que eu bateria. Aí ele foi, bateu as faltas, ele errou. E na hora de eu bater, eu escolhi o Marcelinho. Marcelinho fez os 3. Foi por aí. Isso, ele era muito rápido. E o Marcelinho batia mal falta, né? Mais ou menos, né? Batia muito bem. Era demais, era demais. Quesada. Romário, você já se imaginou algum dia técnico de futebol? E eu já nessa esteira eu pergunto a respeito do Rogério Ceni, que encerrou a carreira, né, Zinho? Ficou um ano nesse tal de... Agora virou moda falar em ano sabático, né? O cara fica estudando e depois volta. Mas voltou, Romário. Claro que ele tem uma ligação eterna com o São Paulo, mas já voltou no time principal. Muita gente entende que ele deveria ter tido uma experiência numa equipe menor. Então eu queria perguntar isso e a respeito do Romário se imaginando técnico de futebol. Não, em relação ao Rogério, diferente do que as pessoas pensam, eu acredito que ele tinha que fazer o que ele exatamente fez, ser treinador realmente do time principal do São Paulo, porque quem conhece mais o São Paulo do que o Rogério? Não tem. Né? Não tem. Não tem. O Rogério poderia ser 2 coisas no São Paulo, o que ele é hoje é o presidente. Então, ou seja, ele é o treinador hoje, com certeza futuramente ele também será o presidente se ele quiser. Em relação a pensar ser treinador, eu tive essa experiência como jogador ainda no Vasco e pode ter certeza que não foi muito positivo. Eu não conseguiria ver um atacante fazendo coisas que eu com certeza não faria. Eu tiraria logo nos primeiros minutos, o meu time teria alguns problemas de substituição. Então, eu nunca passou pela minha cabeça e estou muito feliz assim. E o horário dos treinos? Imagina, eu tenho que chegar lá primeiro que os outros. Isso seria um complicador. Apesar de que hoje também, eu, nesses últimos 6 anos, por exemplo, quem imaginava que eu fosse ser um dos mais presentes, mais frequentes, né, lá no Congresso Nacional e dependendo da situação e
e da obrigação faz a responsabilidade faz a gente mudar. O que era mais fácil, fazer amizade no futebol na época de jogador ou hoje trabalhando com a política? Amizade no futebol já é um pouco complicado, na política é bem mais. Você tem algum amigo na política? Não sei se falo amigo, mas tem alguns deputados, alguns senadores que eu tenho uma boa relação. Eles são até corruptos, mas a relação é legal. E amigos no futebol, Romário? Tem, assim, amigos é muito difícil, que depois que a gente acaba de jogar, a gente tem vida diferente, mas a minha relação com o próprio Zinho, com o Ricardo Rocha, com o Branco, tem assim o Giovanni, Mauricinho, os caras mais antigos. Posso dizer que a gente é amigo, Jorginho. E confusão? Sempre. Poxa, chama de inimigo não? A pergunta não? Como assim? Que você teve? Eu já tive várias confusões, eu não sei se inimigo, né? Eu, por exemplo, tive problema com o Zico, resolvi. Tive problema com Zagallo. Não, esse eu não resolvi, nem quero. Quem? Zagallo. Vanderlei, também tive. Ricardo Teixeira. Tá resolvido com o Vanderlei? Tá, Ricardo Teixeira. Tive problema com ele. Não sei, nem sei se vai dar tempo de resolver, que ele está para ser preso. Tomara que seja logo, para não resolver. Enfim, a maioria deles eu consegui resolver. Outros que eu não resolvi também não faço questão, não. Outras perguntas aqui rápidas com você. O zagueiro mais chato que você teve pela frente, ou de competência ou de provocação? Pô, boa pergunta. Eu tive alguns. O Moser, por exemplo, era chato pra cacete, a mania ficava me dando cascudo. Principalmente quando eu comecei. Assim, e também era competente. Tem o Ricardo Rocha, Ricardo Gomes e Valber. Foram os 3 zagueiros assim, brasileiros que fizeram... Se não fosse ele, eu teria feito mais gols, mais de 1.002. Jogadores sensacionais. E lá fora, com certeza, o Baresi e depois que o Maldini também virou zagueiro, foram os 2 caras que me atrapalharam bastante. Mas você está falando de zagueiros honestos, né? De caras que jogavam bola. Agora, assim, de desonesto, de cara que foi sujo com você. Cara, eu posso te afirmar aqui que eu não posso dizer que tem nenhum jogador desonesto comigo assim. Eles batiam, se bateram em mim algumas vezes, bateram dentro coisa do jogo, do que podiam fazer. Eu não te digo assim, pô, aquele cara ali foi um filho da puta. Assim, sempre tem uma jogada que tu bota o pé um pouco acima do normal, como eu também já fiz, mas desonesto. Júnior Baiano, tu jogou contra o Júnior Baiano? Não, já tomei uma tesoura dele no treino, mas não foi desonestidade, mas ele falou que escorregou. Escorregou? Só uma tesoura? Só uma tesourinha. E de relação com o árbitro, Romário? Eu vou te perguntar de árbitro, vou até te contar uma coisa para dar tempo de você pensar um pouco mais. Eu tive um comentarista de arbitragem, assim como a gente tem aqui o Carlos Eugênio Simon e a Nadine Bastos hoje, que com muita competência analisam e falam da arbitragem aqui nos programas e nas nossas transmissões. Eu tive numa outra emissora, né, na Bandeirantes, o Oscar Roberto Godoy. E numa passagem o Godoy disse o seguinte para mim: eu estava apitando um jogo com o Romário em campo, não me lembro o lance, ele me contou exatamente com riqueza de detalhes o lance que você fez uma falta. E era para cartão amarelo. Eu lembro disso. Você lembra disso? Conte você então tudo. Ele não deu. Ele não deu o cartão amarelo. E pediram a ele: Godoy, aquele jeito, porra, cara, cartão no cara. Porra, baixinho é gente boa. O cara nunca faz mal a ninguém, só deixa isso passar. Eu lembro disso, E ele disse até mais, ele falou assim: Prieto, pediram para eu dar cartão amarelo para ele. Eu falei: se você pedir de novo, eu dou para você. Porque ele joga, você me irrita. Mais ou menos por aí. Ô, Romário, você falou que o Cruyff foi o maior treinador que você teve. Uhum. Treinador brasileiro, qual foi o maior? Joel Santana. Joel Santana, para mim, foi o treinador que mais me chamou a atenção por vários motivos, e um era que ele não atrapalhava. E o bom treinador tem que, primeiramente, não atrapalhar, depois fazer o trabalho dele. E o Joel era por aí. Você falou que responde tudo, se você não quiser responder, tudo bem. Fica tranquilo. Mas teve algum que, esse... O Gilson Nunes era uma merda. O Gilson Nunes, puta que treinador de merda que eu tive. Esse foi um dos piores, por exemplo. Desculpa, assim. Tá xingando. Foi mal, pô, mas assim, não dá pra segurar. E o Dunga? Relação com o Dunga? O Dunga foi também um dos grandes caras que eu
fiz amizade no futebol. Nessa segunda passagem dele pela seleção brasileira, eu fui contrário desde o começo, porque eu achei que o que ele tinha feito ele não poderia voltar, que ele não faria melhor como não fez. E andou tendo umas atitudes aí muito infelizes, comprando barulho do Gilmar Rinaldi. Entrou com uma ação contra mim no STF, entrou com uma ação contra mim na Comissão de Ética no Senado, que saiu no jornal italiano que eu tinha falado algumas coisas que eu não falei. O rapaz era italiano, tinha pouco tempo no Brasil e não gravou a entrevista e escreveu lá as coisas que ele quis que escrevesse. As pessoas me conhecem, principalmente o Dunga. Tudo que eu falei na minha vida. Por isso que eu já paguei algumas dívidas por isso. Eu sempre assumi. Então, se eu tivesse falado, eu teria falado na cara dele que eu teria falado, não falei. E aí ele foi querer comprar o barulho do Imaginal de fazer essa babaquice. Hoje é um cara que não faz mais falta no meu meio de amizade. Mário, para lá e eu para cá. Desculpa, tem alguma coisa que você se arrepende de ter feito no futebol? Algo que hoje Tive uma já... atitude muito indigna com o Andrei, no lance Fluminense e São Paulo. Morumbi. Aquilo ali foi uma coisa escrota da minha parte. Me arrependo e tenho até vergonha. A palavra não é nem arrepender, é vergonha de ter feito o que eu fiz. Já pedi uma vez, peço de novo, vou pedir sempre desculpa a ele e a família dele pelo aquele ato babaca e imbecil que eu tive com ele. De dar um tapa na cara dele naquele momento. Pediu desculpas várias vezes e mais uma vez repetiu isso aqui. E alguma coisa que você queria ter feito e não conseguiu? Você fala, pô, isso eu podia ter feito e... Cara, eu poderia ter Dependendo só de você, tá? Eu poderia ter conversado com o Filipão naquele período antes da Copa de 2002 para perguntar a ele primeiro por que ele não estava me levando e se era verdade que ele não estava me levando, porque falaram para ele que na noite anterior do jogo do Brasil e Uruguai eu tinha saído com uma aeromoça que estava no hotel. Ou seja, não conversei com ele, não comi a aeromoça e não fui para a Copa do Mundo. Me fugi 3 vezes, desculpa, de novo. Mas é isso. Os caras também estão te provocando. Essa história é espetacular. É ótima, mas foi isso aí. 3 derrotas. Aí você se arrepende porque... Ele jamais... Isso eu poderia ter... Talvez se eu tivesse conversado com ele... Se fosse isso mesmo, ele não te levasse. Porque esse é o factoide corrente, né? E o Romário está falando abertamente. Eu lembro até que no expediente você colocou, você falou sobre isso. E aí ele está agora aqui dizendo que não aconteceu isso. Então, quer dizer, bom, também isso daí é problema seu, né? Mas olha só, não aconteceu o fato. Nenhum dos 3 fatos. Não foi para a Copa e o técnico... Pelo menos não indagou, né? Para ele, é verdade isso ou não, né? Porque ele poderia pelo menos ter perguntado. Eu não vou ficar dizendo o nome, porque são nome de terceiro, mas algumas pessoas levaram para ele que eu realmente não tinha feito, é porque as pessoas estavam comigo, mas eu talvez pudesse ter falado isso pessoalmente para ele. Você está dizendo dentro da seleção? Dentro da seleção, dentro da seleção. Dentro do grupo? Assim como foi dentro da seleção que falaram para ele, eu sei quem é. Teve gente dentro da seleção que falaram para ele, algumas pessoas falaram para ele que eu não tinha feito, mas ele acabou acreditando nessa outra. Que daqui a pouco, se vocês me beliscarem, eu acabo falando. Quem são as pessoas? Não, deixa um pouco mais para lá. Belisquei. Você deu a deixa. Qual é a outra história? Agora, peraí, eu não entendi essa. Conta pra gente. Não, a história é que teve um cara da seleção. Quem me dedurou, quem me entregou, falou que eu passei a noite com a mulher, que era a aeromoça, foi um cara da seleção da comissão técnica. Tá. E 2 pessoas da comissão técnica e jogadores também falaram para ele que eu não tinha feito isso. Ele acabou acreditando no cara que era mais próximo que ele. E falaram para ele ainda antes do jogo? Eu acho que foi logo no dia seguinte, na manhã do jogo. Na manhã do jogo. Foi um e Brasil. Por eu não ter jogado nada e a gente acabou tendo perdido, talvez ele tenha acreditado Romário, e aceitado isso. Exatamente isso que você está falando. Quer dizer, acabou pintando às vezes como bode expiatório da derrota. O Brasil perdeu para o Uruguai e Montevideo 1-0.
Foi essa a Exatamente história. isso. Não é isso? E aí essa conversa poderia ter rolado também para a Copa América? Porque teve a Copa América antes na Não, para a Copa América, Colômbia, né? O que aconteceu? Eu conversei com ele e ele me perguntou, eu falei para ele que gostaria de não participar, porque eu estava fora de forma, queria treinar mais. E ele, tudo certo, tanto é que ele não me convocou. Ele não me desconvocou, ele não me convocou. Foi isso. É Em isso. relação a... Eu conversei com ele isso. A gente ficou... Para mim, ficou acertado assim. Não sei se tem uma outra história, né? Mas eu conversei com ele. Foi até por telefone e passei para ele. Depois até falei com o próprio Paixão que eu gostaria de ficar para eu me condicionar melhor, que realmente eu estava muito mal fisicamente naquele momento. Tá certo. Eu vou pedir para o Quesada Ouzinho já deixar uma pergunta aqui para o Romário, para ele responder depois do intervalo. Né? Quando a gente vai para o intervalo, estamos recebendo o Romário hoje aqui no Boa Noite Fox. Preto, o Romário quer contar algumas coisas, mas o Zinho tá deixando o Romário meio constrangido. Não tô. Olha lá. Pelo contrário. Ele tem um respeito enorme por você. Grande, falando, não. Isso porque é verdadeiro. Não é? Eu poderia estar até mais solto, mas ele está fazendo isso. Já pediu desculpas umas 3 vezes já. Não. A gente teve uma convivência muito boa, né? As famílias, né? Quando a gente viveu o período lá nos Estados Unidos, né? Mas o Romário tem que ficar à vontade, porque o Romário é assim, né? Esse jeito dele é que faz ele ser essa figura aí amada por todos, né? Como então ele falou. Vamos fazer o seguinte. O Romário, na volta do intervalo, monta aqui o time dele dos sonhos. Tá certo? De todos os tempos. Ele já falou que o atacante era o Bebeto. Bebeto. A gente vai aqui com o Romário, de repente ele vai... Vai ser difícil isso. Vai? Vai. Mas a gente te ajuda. Não, ou então ele dizer... São só 10. Na sua carreira... Só 10 jogadores. Porque um é você, né? Só tem 10 jogadores. Eu mais 10. E aí eu já te deixo... Na sua carreira, o melhor time que você jogou. Pronto. Vai responder tudo isso depois do intervalo. Boa noite, Fox. Programa. E antes do intervalo, nós deixamos aqui, era para deixar uma pergunta, nós deixamos um monte, várias perguntas. Posso começar com a minha, que é a mais picante? Ele está pensando na seleção ainda que ele vai montar, num time eu dos tô sonhos. dando chance. Aí vai na mais simples, que foi a minha. O melhor time que ele jogou. Vai ser difícil eu montar a seleção, mas eu posso dizer aqui que eu joguei em 2 grandes times. O primeiro foi o Barcelona e o segundo foi o Vasco de 2000. E por que você saiu do Barcelona e voltou para o Brasil? Quando acabou a Copa do Mundo, eu vim para o Brasil e, em princípio, eu ia ficar mais 10 dias ou 7 dias para me apresentar em Barcelona, que era a data que tinha combinado com o Cruyff. Mas aí, empolguei demais, fiquei muito empolgado, muito feliz. Era muita festa para tudo quanto é lugar, não só no Rio, mas no Brasil todo. E aí me deu aquela vontade de ficar aqui direto. Na verdade, eu ia ficar aqui direto, não ia nem voltar mais para Barcelona. Mas aí, conversando com minha mãe, com meu pai, na época com a minha esposa, amigos, aí eu voltei. E aí apareceu o Kleber Leite em setembro lá, e a gente começou a conversar sobre o Flamengo. E aí eu botei essa coisa na cabeça, vou voltar pro Rio para jogar no Flamengo. E aí o Barcelona fez até uma oferta de um contrato bem melhor do que eu ganhava no Barcelona na época, e quase 3 vezes que eu ganharia no Flamengo. Mas aí eu estava decidido pela minha felicidade aqui no Brasil voltar, e foi por isso que eu voltei. E foi mais feliz? Bem mais. Não me arrependo nem um pouco. Só deixei de ser melhor do mundo mais 2, 3 anos, mas isso não tem problema. Você foi outras Fez vezes. parte. Só pergunta aqui. Essa seleção começa com qual goleiro? Eu falei, assim, é difícil montar a seleção. Mas o goleiro seria o Tafarel. Tá. Laterais? Com o que eu joguei ou o que eu vi jogar? Não, pode ser as duas coisas, Romário. Vamos botar com o que eu joguei. Melhor. Facilita. Laterais, Jorginho. Vai ser brabo. Deixa eu te ajudar. Difícil. Você teve ídolo de infância. Você pode botar teu ídolo de infância no time. Mas aí, se eu botar o Reinaldo, eu vou tirar o Bebeto. Não é que seja meu ídolo. Eu sempre achei o Reinaldo assim o maior de todos, do atacante que eu vi. Não é ídolo, mas um cara que eu gostava dele. Aí vai ser Reinaldo, Romário, Bebeto e Ronaldo. Como é que faz? 4. Esse time vai tomar porrada direto. Quem marca nesse no futebol de hoje? Deixa Quem corre atrás? Deixa pra lá, vamos deixar pra lá. Aí o treinador Romário só ia pensar no ataque. Ia ser treinador índio.
Deixa pra... Qual foi a pergunta que você queria fazer, Zinho? É difícil montar a seleção. Eu fiz o time que ele jogou, que ele considera o melhor. Ele falou que foram 2 times, né? O Barcelona e o Vasco de 2000. Agora o Quesada quer fazer a pergunta. Mas uma coisa, Quesada, que eu vou te falar aqui, por mais que o Barcelona tenha sido o melhor time e o Vasco também, nenhum dos 2 times tiveram a mesma determinação que tinha o time de 94, a seleção 94. Aquela seleção brasileira de 94, eu tenho consciência, o Zinho também e todos os outros, que não foi longe de ser a melhor seleção brasileira da história do Brasil. Talvez tenha sido a segunda ou a terceira. Mas foi a seleção que saiu daqui para ganhar. E todo mundo falava a mesma coisa. Como eu era mais abusado, eu falava um pouco mais. Mas a gente saiu daqui com o objetivo de ganhar. A gente sabia da nossa força junto, conjunta, coletiva. E por isso que a gente ganhou. E a gente sabia que tinha seleção lá que era melhor que a gente. A Holanda, por exemplo, na minha opinião, era um time melhor que o nosso. E a gente acabou jogando contra a Holanda. Mas a gente saiu daqui para ganhar. E a gente ganhou. Determinado, igual aquele time da 94, eu nunca vi. E essa seleção que vai para a Copa da Rússia? Já está classificada. Primeira a se classificar. Essa é para deixar o torcedor confiante. Quem vai para essa Copa do Mundo sai com esse espírito que vocês saíram em 94? Eu acredito, seria ótimo, né? Se o espírito dessa seleção for o mesmo espírito da nossa de 94, vai ser com certeza, já é um grande passo para a conquista. Eu acredito que como a primeira seleção que carimbou, vamos dizer assim, o passaporte para a Copa do Mundo, vai ter daqui para frente agora muito mais tranquilidade o Tite, de trabalhar até mentalmente, psicologicamente, esse time que vai para a Copa do Mundo. Então, esse time tem grande chance de trazer o 6º título para o nosso país. Para completar essa resposta do Romário, eu acho que assim, a nossa seleção, ela se fechou primeiro com os jogadores, principalmente naquele período que o Parreira até, nas eliminatórias, o Romário ainda não estava, ia sair no segundo jogo contra o Equador. Então, ali o grupo se fechou de uma forma, né? E aí com a chegada depois do Romário e a sequência para a Copa, começou com os jogadores, até se fechando com o treinador. Acho que essa seleção agora, ela começa com o treinador, porque foi o Tite que resgatou esse futebol que a seleção está apresentando. E pela postura, pelo profissional que eu conheço, que é o Tite, eu acho que a seleção vai ter esse espírito. Mas os jogadores vão ter que abraçar essa ideia do Tite. Aí sim a gente pode ter essa confiança. O Romário não trabalhou com o Tite, né? Não trabalhei. Mas você coloca o Tite em qual patamar entre os treinadores do... Hoje, no Brasil? Eu acho que o Tite está entre os 3 melhores treinadores do Brasil. E na história, a gente pode colocá-lo como um dos grandes também? Ainda não. Ainda não? Não. Mas do jeito que eu... Mas uma Copa, óbvio que vai colocá-lo no outro, né? Não. Por exemplo, por mais que a gente tenha tomado de 7 da Alemanha, o treinador era o Filipão, por mais que ele tenha participado dessa vergonha do nosso futebol, eu coloco o treinador do Filipão como um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, até porque não é qualquer treinador que ganha uma Copa do Mundo. E ele teve a competência disso. E o Tite é um excelente treinador. Seguindo esse teu raciocínio, o Parreira seria também? Seria. Por mais que o Parreira ou qualquer outro treinador com aquela seleção a gente ganharia, eu colocaria o Parreira também nesse bolo aí. Gus Hiddink. Bom treinador. Um treinador que me ajudou muito na chegada em Eindhoven. Eu saí daqui moleque, com 22 anos, 42 graus, cheguei lá com menos 15. E os primeiros dias foram muito difíceis, mas ele, junto com o seu auxiliar, Hans, agora esqueci o sobrenome, me ajudaram muito ali, minha adaptação ao futebol holandês, ao clima, a forma de viver na Holanda, eles foram muito importantes para mim. O que você traria do futebol da Europa
a tua experiência europeia para o Brasil? Olha, em relação ao futebol europeu da minha época, já é hoje muito diferente. Mas taticamente eu vejo que os europeus, eles são bem mais obedientes. Hoje o brasileiro já melhorou muito nisso, mas taticamente os europeus são mais obedientes do que os sul-americanos. Essa disciplina tática, então, né? Eu traria. Qual que você vê o melhor time do futebol brasileiro hoje? É boa pergunta. Eu não tenho acompanhado muito, não. Mas eu não sei. Para não falar merda, não vou nem falar. No Rio aqui, agora vai ter a final do Carioca. Fla-Flu. Na verdade, assim, a gente teve o prazer e honra de ter jogado, né, nesses dois clubes. Eu nos dois, você no caso do Flamengo. O Flamengo poderia ser o melhor clube, ou vice-versa. Na hora da bola rolar, sabe que isso aí não tem muita relação com os 90 minutos. Então, assim, na minha opinião, o Fluminense, essa juventude do Fluminense, tem apresentado um futebol melhor. Mas o Flamengo tem que ser respeitado pela sua camisa, né? Pela força, principalmente da sua torcida. Maracanã, como é que você vê essa história do Maracanã? Sempre essa discussão, se o Maracanã vai estar à disposição para os grandes clássicos. O Zinho conhece bastante, você é um dos reis do Maracanã triste. Também. A situação do Maracanã é uma situação triste. A má administração desses últimos anos do governo do Estado, tanto da era Cabral como agora da era Pezão, é lamentável o que fizeram. Primeiro o que fizeram com o nosso Estado de uma maneira geral, né? Eles se enriqueceram e o nosso Estado ficou aí mais pobre que antes. Nossa educação ruim, saúde nem se fala, transporte público horroroso. E no que se refere ao Maracanã, essa briga que está acontecendo aí, Maracanã, foram gastos mais de R$1 bilhão nessa reforma do Maracanã. Com certeza aí, essas últimas administrações roubaram uns 40% a 50% desses valores. Não sou o que estou falando, não. É prova. E é triste ver Maracanã, que eu tive prazer e honra de jogar muitos jogos, fazer muitos gols, tá no estado que está, essa calamidade aí. Romário, nós temos hoje uma chegada muito grande aqui no Brasil, em grande quantidade de jogadores, principalmente aqui sul-americanos. Né? E para falar do time do Flamengo, que você vestiu durante tanto tempo a camisa de atacante, e com todo o respeito que merece, Guerreiro hoje é o atacante da equipe do Flamengo. Você, quando vê um jogador que vem de fora e veste a camisa e se torna até ídolo do torcedor do Flamengo, o que você sente? Isso é bom, esse intercâmbio do futebol brasileiro com os países vizinhos, Argentina, Peru. Chile, Peru, enfim, que é sul-americano, né? Isso tem sido muito positivo, na minha opinião, essa mistura de escola, né? Coisa que antigamente não acontecia muito. A gente está acostumado muito com o brasileiro sair para outros países, não o caso, não muito para a Argentina, para o Paraguai, mais para a Europa, mas com tudo isso o Brasil que ia para esses países. E agora esses jogadores estão trazendo essa experiência desses países sul-americanos, tem sido muito interessante e eu acho que nós brasileiros temos aprendido muito com isso, da mesma forma que eles também aprendem bastante com a gente. E o Guerreiro é um fazedor de gol, é o que o futebol precisa de fazer gol, então vejo que ele tem esse objetivo único de jogar para fazer gol e ajudar o Flamengo. Está de parabéns aí pelo trabalho que vem fazendo. Ô Mário, o que é fair play no futebol? Vou puxar a história aí até o Vini que fez essa pergunta, né? Está preparando aí os bastidores, né? Do making off aí. O Rodrigo Caio, no jogo contra o São Paulo, né? Falou que, olha, não foi o Jô que fez a falta. O cartão amarelo foi dado para o Jô não jogaria a segunda partida, fez o gol inclusive no empate.
Muita gente achou legal, muita gente criticou, o ambiente para ele não ficou legal dentro do time, algumas cobranças mais fortes. O que você achou disso tudo? Não, assim, eu não posso dizer que a atitude não foi digna. É uma grande atitude. Faz parte do fair play do futebol. Eu não faria. E principalmente se tratando de quem foi no momento que era o atacante mais perigoso do São Paulo. É claro que o zagueiro Rodrigo Caio talvez não tivesse essa consciência de que o Jô não iria jogar. Isso é muito relativo, né? Mas eu, particularmente, eu jogo futebol e a gente tem uma frase, quando a gente está ganhando de 0, a gente fala assim, se doente não quer frango, frango no doente. Então, assim, pisa nele para acabar de matar. Meu pensamento é esse. Isso aí não significa que eu seja desonesto, que eu não esteja fazendo o futebol de uma forma diferente. Mas eu respeito a posição e a opinião daqueles que entendem, que acham que a atitude do zagueiro foi positiva. Não que seja uma atitude negativa. Eu não faria. E eu, como treinador, daria um belo de um esporro mesmo nele, como fez o... Ou seja, o fato de você não fazer isso não quer dizer que você não tenha caráter, né? As pessoas precisam separar uma coisa da outra. Não tem nada a ver com a outra. Pô, o que eu mais tenho na vida é caráter e não fazia. Zinho, prepara a sua última pergunta para o Romário. Estamos chegando aqui ao final do Boa Noite, Fox. Não, primeiro... Já que ele não teve coragem de contar nenhuma picante, conta você, Zinho. Não, faltou a sua última pergunta da posso? Não, eu vou deixar, a última é minha. Vou deixar a última pergunta, loira ou morena, é do Leandro Quezada. Isso. Não, na verdade, eu acho que foi uma noite, um privilégio, né? Estar no Boa Noite Fox hoje, ao lado do meu amigo, né? Do meu companheiro de vários anos de futebol, né? Foi um privilégio ter jogado ao lado do Romário e ter amizade com ele até hoje. A gente não está junto toda hora, a gente não sai... Você jogou bastante contra ele também. Também contra. A gente não sai junto aí na noite, né? Cada um tem o seu estilo. Eu também não saio mais. Parei. Parou? Que bom, que bom. Se a cirurgia fez eu parar. Mas, assim, eu desejo ao Romário, né, que ele continue nos representando lá no Congresso, como ele tem feito muito bem. O grande jogador, o grande craque que ele foi, ele continue sendo agora nessa outra área, né? É o que eu desejo para ele. E que a saúde dele também, né? Ele fique, como ele já disse, está totalmente curado aí, mas que ele siga aí nessa batida, né? Que a gente torce muito por ele, eu particularmente, né? Tenho um carinho muito grande por ele. É mais uma mensagem que eu queria deixar para o meu amigo. Obrigado. Eu acabei não tendo nenhuma oportunidade de falar do Zinho. O Zinho foi um dos grandes caras que eu realmente conheci no futebol. A gente passou a ter uma relação mais direta, principalmente na seleção brasileira. Um dos caras que aparece pouco, as pessoas falam pouco na conquista, mas ele tem consciência, e nós que tivemos com ele também temos consciência da importância que teve o Zinho para aquele grupo, não só com as suas jogadas dentro de campo, mas com a sua forma de liderança, que cada um tem a sua forma, que ele se colocava, principalmente nos momentos mais complicados, que a gente tinha aqueles pega-pá-capá que existia fora de campo, que ninguém via, só nos bastidores. O Zinho sempre aparecia com a palavra lá para dar ânimo e amansar um pouco a galera. E depois a gente teve aí quase 5, 6 meses em Miami jogando junto. Dizer que, Zinho, um maior prazer mesmo ter tido essa oportunidade de jogar contigo, uma honra. E que essa amizade nossa aí será eterna, com certeza. Está no coração. Show, valeu. Muito bom. Rápido. Existia aeromoça? A aeromoça era mó gostosa, morena, mas infelizmente, como eu falei, nada aconteceu. É Romário? Você perdeu esse gol? Infelizmente, é verdade. Perdi. Perdi não, nem tentei fazer, o problema é esse. Se eu tivesse perdido, não chegou, né, Romário? Não, nem me movimentei, Mas se tivesse movimentado, claro. Gol sairia. Né? Pô, pelo menos eu perderia a Copa, mas teria feito alguma porra, mas não fiz nada. Romário, qual vai ser eleito aí, na sua opinião, o melhor jogador do mundo na próxima eleição? Sensacional. Olha, como eu falei, eu vou repetir. Para mim,
pelo que vem apresentando, se continuar apresentando, será o Neymar. E eu gostaria muito porque, por mais que ele... mas tá novo, mas já tá na hora, né? Posso pegar o gancho, então? Rápido. Você não acha que, de repente, a presença do Messi no Barcelona atrapalha essa ascensão do Romário? Com certeza atrapalha, mas eu acho que se vocês repararem, a forma do Neymar jogar hoje é uma forma bem diferente de 2 anos atrás, por exemplo. Por mais que ele hoje continue respeitando o Messi, ele mesmo fala que o Messi é o número 1, ele já tem uma forma de jogar muito mais independente do que antes. Então, assim, ele respeita o Messi, ele sabe que o Messi ainda é, vamos dizer, o dono do time, mas peraí, eu também já tenho meu lugar aqui. Tá certo. Vou quebrar um protocolo aqui no estúdio para cumprimentá-lo. Obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado. Prazer foi Ótimo meu. programa, muito bacana, obrigadozinho. Muito bom, irmão. Quesada, meu amigo. Pessoal, na próxima segunda-feira, 9 da noite, estaremos de volta com mais uma edição do Boa Noite Fox. Nosso convidado de hoje, Romário, foi uma delícia bater papo aqui com um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. Obrigado mais uma vez, Romário. Felicidades para você, tá bom? Valeu. Vem aí o Central Fox com